bate-papo sobre estados limites de serviço para vigas. E é interessante a gente entender isso, porque é uma parte muito importante do processo de concepção das estruturas de concreto armado. A gente já viu um pouco sobre os estados limites últimos, o processo de dimensionamento. Só que além de dimensionar, a gente precisa fazer algumas verificações. O que é que a gente precisa lembrar aqui? Por exemplo, então a gente tem muito bem definido que estados limites são situações em que as estruturas atendem ou deixam de atender algumas especificações. Então, quando a gente vai fazer o dimensionamento, a gente está trabalhando com o estado limite último. Quando a gente vai fazer verificação, a gente está trabalhando com o estado limite de serviço. Para que servem os estados limites últimos e estado limite de serviço? No estado limite último, utilizado para o dimensionamento, eu preciso garantir que a peça não entre em ruptura, que a peça não entre em colapso. A gente já trabalhou isso em modelos estruturais. E no estado limite de serviço, a gente vai fazer algumas verificações para que, antes mesmo que a peça pudesse entrar num colapso, a gente precisa garantir que algumas coisas não aconteçam. A gente precisa garantir que ela não se deforme tanto, a gente precisa garantir, por exemplo, que ela não se fissure tanto, etc, etc, etc. Dentro desse processo de fazer as verificações, a gente se permite a ser mais maleável em alguns contextos. Então, por exemplo, a gente lembra muito bem que no estado limite último, nós fazemos as combinações de ações chamadas de combinações normais, especiais e excepcionais, e para o estado limite último, observe que todos os fatores eles são majoradores. Então, no processo de dimensionamento, eu vou pegar as cargas ou vou pegar as ações e elas vão ser majoradas. Geralmente, de maneira muito genérica, muito simplista, a gente sempre trabalha, multiplica por 1.4. Só que a gente sabe que esse é um processo um pouco mais complexo, a gente sabe que esse é um processo mais rebuscado do que simplesmente multiplicar por 1.4. Esse processo de dimensionamento, esse processo de majoração vai depender do tipo de carga, da variabilidade, etc. Então, nós temos que, no processo de estado limite último, a gente está majorando aqui no nosso gama F. O gama F é um produto aqui que ele vai depender de alguns fatores. Só que quando a gente vai para o estado limite de serviço, no estado limite de serviço, a gente se permite utilizar o fatorzinho gama F2, e o gama F2 é o responsável por reduzir essa carga. Ele representa a simultaneidade das ações e ele diz basicamente, olha, no processo de dimensionamento você precisa se preocupar com tudo e ter medo, entre aspas, aí, dessa combinação para que ela não entre em ruptura. Como a gente vai trabalhar uma coisa do dia a dia, uma coisa de serviço, vamos nos permitir analisar digamos, com mais permissividade a simultaneidade de ações. Será que todas essas ações vão acontecer juntas na sua situação máxima todo dia? Ou ela pode acontecer numa situação muito específica que ela precisa ser preocupação no estado limite último? Então, no estado limite de serviço, a gente se permite reduzir. Então, observe que nessas combinações aqui, o fatorzinho gama F2, redutor, ele vai ser justamente redutor, porque eles são menores do que 1. Ou seja, de maneira muito simplista, muito genérica, ao fazer a avaliação do estado limite de serviço, a gente vai estar utilizando combinações, a gente vai estar utilizando esforços menores do que aqueles esforços utilizados na determinação do estado limite último. Em linhas gerais é isso. Por que acontece? Porque o estado limite de serviço, mais permissível sendo, ele reduz essas cargas por um fator de simultaneidade de ações. Mais uma vez, estado limite último, a gente evita o colapso. Estado limite de serviço, a gente verifica algumas situações do dia a dia. Então, em linhas gerais, essas combinações mais convencionais, a gente coloca aqui. Então, por exemplo, num caso convencional de combinação normal,
Então a gente vai estar multiplicando as ações permanentes por 1,4, a variável principal por 1,4 e todas as variáveis secundárias elas vão ser multiplicadas por 1,4 também, só que tem um fator minorador. Então, um exemplo genérico mais comum, vamos dizer que a gente tem duas situações variáveis, a sobrecarga de uso e ocupação e a carga de vento. E a gente descobre que a carga de uso e ocupação ela é a principal. Então, a carga de uso e ocupação ela vai ser dimensionada por 1,4, enquanto a carga de vento ela é multiplicada, mas depois ela é reduzida parcialmente. Quando a gente vem para as combinações de serviço, observe que nas combinações de serviço a gente não se preocupa em fazer essa majoração. Observe que as cargas permanentes eu não estou majorando-as. E observe que as cargas acidentais todas, elas estão multiplicadas pelos fatores redutores. E essas combinações de serviço, elas são classificadas em combinações permanentes, quase permanentes, melhor dizendo, frequentes e raras. Então, a gente vai para cada estado limite de serviço a ser avaliado, a norma vai indicar qual a combinação que deve ser utilizada e a gente vai determinar essa probabilidade, essa carga total, esse esforço total que vai fazer a verificação. Então, combinações quase permanentes, frequentes e raras, todas elas têm fatores minoradores na carga acidental, e observe que elas não têm fatores majoradores nas cargas permanentes, como as combinações últimas. Então, em linha geral, a gente pode apresentar alguns desses estados limites de serviço que devem ser verificados para as estruturas de concreto armado. Então, apresento aqui 4 bem básicos. O ELS-DEF, chamado de ELS-DEF, que é o estado limite de serviço de deformações excessivas, que é quando a gente vai verificar se há deformações, se as flechas nos elementos de concreto armado, elas são muito grandes, elas são permitidas. Para fazer a avaliação de flecha, para fazer a avaliação de deformações, a gente se permite utilizar a combinação quase permanente. Então, em linhas gerais, vamos tentar lembrar um pouquinho da nossa construção de conhecimento quando a gente faz essa verificação, puxando um pouquinho lá de resistência dos materiais. Então, lá em resistência dos materiais, a gente aprende a calcular de maneira generalista, não estou falando de concreto armado ainda, deformações. E a gente aprende a calcular tensões. Naquele processo, ainda em resistência dos materiais, a gente vai ter uma concepção de determinar as tensões com dado carregamento e com esse mesmo carregamento fazer a avaliação de deformações, que a gente chama lá de flecha, aquela equação diferencial da linha elástica, etc. E aqui a gente começa a ter um entendimento, poxa, quando a gente trabalha com o método dos estados limites, que é um pouco diferente das tensões admissíveis, métodos dos estados limites, a gente se permite a fazer combinações distintas, a gente se permite a tomar valores de carregamento distintos para situações distintas. E a norma, nesse caso aqui específico, ela apresenta, olha, para o dimensionamento, para as tensões, faz estado limite último com essa constelação de carga. Para as verificações, para a análise de deformações, vou trabalhar com o estado limite de serviço e aí você trabalha para esse caso específico com essa combinação de carga, com esses fatores que reduzem o carregamento que a viga, que o elemento de concreto armado vai estar submetido para aí sim fazer a avaliação de flecha. Combinação quase permanente. Com a combinação frequente, a gente faz, por exemplo, o estado limite, o LSF e o ELSW. O ELSF é o estado limite de formação de fissuras. É a partir do qual a viga, o elemento de concreto armado submetido à flexão, ele vai sofrer um processo de fissuração. E o LSW é semelhante, só que
não é tão somente o processo, iniciar o processo de fissuração. No LSW, a gente permite que haja fissuração, só que ela precisa ser limitada. Você não pode permitir que a viga tenha uma fissura tão grande que chegue a ser uma rachadura, uma trinca. Então, a gente precisa fazer essa verificação. Então, se tem a verificação da abertura de fissuras, o LSW, se a gente permite que exista a abertura de fissuras, por que é que eu vou ter um estado limite de serviço específico para dizer se vai ter fissura ou não? Se para todo caso eu posso ter, só vou limitar o tamanho delas. O LSF ele é utilizado para algumas situações específicas. Então, por exemplo, em algumas classes de proteção, a gente simplesmente não permite que exista a formação de fissuras. E aí não faz sentido falar do LSW, a gente precisa falar do LSF. Existem outros muitos estados limites de serviço que devem ser verificados para cada situação. Eu estou apresentando aqui só os principais. Um outro que é bem comum também é o estado limite de serviço de vibração excessiva. É uma análise dinâmica que vai verificar se o elemento de concreto armado, geralmente é a laje ou a viga, ela vai vibrar dentro de uma aceitabilidade para o usuário ou para aquela função que ela está sendo, que ela deve desempenhar. A norma, ela vai impor o seguinte, ela diz que a deformação real da estrutura, ela também depende do processo construtivo. E esses parâmetros todos, eles são muito variáveis. Então, a gente não tem como determinar isso com exata precisão. A gente tem noção que a própria concepção dos carregamentos tem uma grande variabilidade. A gente tem uma tabela para padrão de norma NBR 6120 para pegar essas cargas que vão atuar, mas mesmo assim essas cargas são muito generalistas, a gente não tem certeza exatamente do que vai acontecer. Então a gente precisa ter consciência disso e trabalhar também com algumas propriedades mecânicas do próprio material do concreto. Então vamos trabalhar aqui esses conceitos. Qual a propriedade mecânica necessária? Qual a informação importante sobre o concreto que deve ser aferida para essa avaliação? Então, o primeiro elemento que eu mostro aqui é o chamado momento de fissuração. O momento de fissuração, ele é o momento a partir do qual o concreto vai fissurar. E como é que eu sei isso? A gente consegue determinar o momento em que o concreto vai fissurar a partir de uma avaliação no estágio 1, do estágio de deformações 1, entendendo que o processo de distribuição de tensões na seção retangular ainda é linear. Então, a norma apresenta essa formulazinha, que é basicamente, olha, um fator majorador que depende da geometria da seção, o alfa. Inércia é uma propriedade geométrica, a gente já conhece essa propriedade geométrica da seção inércia. Observe que a gente está pegando a área bruta do concreto. Para uma seção retangular, é basicamente o BH3 sobre 12. A gente tem a distância do centro de gravidade da fibra mais tracionada e a resistência à tração do concreto. Vamos falar aqui rapidamente. Isso aqui é basicamente uma reorganização da fórmula que nós já conhecemos lá de resistências dos materiais. Sigma igual a MY sobre I. Só que a nossa intenção aqui é calcular o momento. Então, a gente reorganiza essa equação. O nosso sigma, a nossa tensão, passa a ser a tensão de resistência à tração, que é o FCT. Então, a gente vai ter M igual ao nosso FCT vezes o I, que passa multiplicando a inércia, dividido pelo Y, a altura do centro de gravidade da fibra mais tracionada. E a gente acrescenta um fator majorador alfa, que depende da seção geométrica. Agora, um parâmetro importante. Determinar esse FCT, entender, conhecer qual a resistência do concreto, a tração é um processo experimental, a gente precisa determinar isso. A norma, ela coloca 3 FCTs, 3 resistências
a tração do concreto. A gente tem uma noção muito generalista de dizer que a resistência do concreto geralmente é 7 a 10% da resistência à compressão. Isso é muito generalista. Mas a norma coloca 3 fatores lá. Olha, a gente não tem tanta certeza, então fique na dúvida também. Então, conheça o FCT-INF, o FCT-M e o FCT-SUP. Eita, a norma bagunçou. Foi isso, colocou 3 resistências a trações. Essas 3 resistências a trações, elas são dadas na norma de maneira expressa, através de uma tabelinha padrão, e aí você tem fórmulas para isso. É a resistência inferior, a menor resistência que pode acontecer, a resistência superior, a maior resistência que pode acontecer, e a resistência média. E aí, ao falar de momento de fissuração, a gente entende que essas considerações sobre a resistência à tração do concreto, elas também vão ser condicionadas ao que a gente está analisando. Então, observe que é muito mais importante entender fissuração quando eu estou analisando estado de fissuração, não é? O LSF e o LSW. Ela vai ser muito mais importante do que quando eu for analisar a deformação. Logicamente, há uma influência direta. Então, a norma diz, olha, quando você for verificar o estado limite de abertura de fissuras, o W ou o LSF, considere a resistência inferior ou considere o menor valor possível que ele chama de deduz, que é 0,1 FCK elevado a 2/3, o FCK sendo a resistência característica à compressão. Quando você for analisar o estado limite de serviço de deformação excessivo, LSDEF, pode considerar o médio. Então, para essa avaliação, a própria norma coloca considerações diferentes que devem ser avaliadas em cada contexto. Vamos falar agora mais especificamente do ELSDEF, Estado Limite de Deformações Excessivas. Então, o ELSDEF, a norma coloca algumas verificações. Olha, você precisa verificar, por exemplo, a aceitabilidade sensorial. O que é isso? Será que o elemento, uma laje, uma viga, eles vão se deformar tanto ao ponto de o usuário, nós mesmos, vermos o elemento deformado, isso nos incomodar, isso gerar um desconforto, isso gerar um medo? Esse é um efeito visual. Então, essa aceitabilidade sensorial, ela deve ser verificada. Olha, efeito específico, você deve fazer essa verificação. O que seria um efeito específico? A deformação de uma viga, por exemplo, ela não pode ser tão grande ao ponto de impedir a abertura de uma janela, impedir a abertura de uma porta. Observe, se a viga se deforma, uma janela que vai estar sobre essa viga em cima de uma da alvenaria, ela vai se deformar também, pode chegar ao ponto que ela simplesmente não feche. E você tem esses contextos em elementos não estruturais, como as alvenarias, etc, etc, etc. E aí a norma coloca algumas verificações. Olha, a aceitabilidade sensorial, por exemplo, ela só pode deformar L sobre 250 para total, ou L sobre 350 só para as cargas acidentais. O que é esse L? O vão. Então, por exemplo, um vão de 2,5 metros vai ter uma aceitabilidade, uma deformação para aceitabilidade sensorial de 1 centímetro, por exemplo, para as cargas totais. E aí a gente tem essa verificação para coberturas de varandas, para evitar, para permitir que a água continue sendo drenada. Você tem algumas situações muito específicas no que diz respeito à planicidade de elementos. Você tem informações sobre paredes, sobre forros, sobre pontos rolantes. Então, a norma ela impõe uma série de restrições e essas restrições elas dependem basicamente do que você está analisando, qual o contexto que você está analisando. Tranquilo? O ELSDEF, o estado limite de deformação, ele vai ser verificado para 2 contextos. Primeiro, a gente vai ter o contexto de uma flecha inicial e flecha final. Eita, o que é isso?
Flecha, o que nós chamamos de flecha aqui, é, de maneira generalista, a deformação como um todo, quanto a peça se deforma. Flecha inicial é quando ela se deforma inicialmente. Tirou o escoramento, aplicou a carga, como qualquer elemento elástico, ela vai se deformar. E a flecha final é entendendo que durante o tempo, o processo de fluência vai fazer com que essa deformação aumente. Quanto ela aumenta? Qual a deformação total? A gente vai falar sobre isso. Mais uma vez, a gente vai estar trabalhando com a combinação quase permanente para o LSR, como a gente falou lá atrás. A gente precisa entender que a viga, que um elemento submetido à flexão, ela está passeando ali, basicamente, entre os estádios 1, 2, até chegar ao estádio 3, como nós já conhecemos. Então, em termos de propriedade geométrica da seção, em termos de inércia, que é algo que nos interessa. Observa, por que eu estou falando só do estádio 1 e 2 e não do estádio 3? Lembra que o estádio 3 é o estádio limite último. O estádio 3 é quando a peça está prestes a se romper, então a gente já tem a plastificação do concreto do aço. Então, está falando de estado limite de serviço. Então, naquele caminhozinho, quando eu multiplico todas as cargas, majoro todas as cargas, eu estou jogando no estádio 3, mas agora eu estou falando de limite de serviço, eu estou falando de situação do dia a dia. Então a gente volta o passinho para trabalhar nos estádios 1 e 2. No estádio limite de serviço, a gente vai fazer essa avaliação da inércia. Então, por exemplo, no estádio 1, a peça não está fissurada. No estádio 1, se a peça não está fissurada, observe que a inércia é completa, tem tudo. O concreto de ação não está nem um pouco fissurado. Então, eu tenho a inércia devido à posição da linha neutra. Vai considerar a inércia tanto da seção cheia de concreto, estou pegando aqui o H completo, olha, e da proporção da área de aço. O alfa lembre que esse alfa ele é uma relação entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto, que a gente já conhece lá de homogeneização e resistência dos materiais. E a inércia vai considerar a seção cheia. A inércia considera o H completo, porque a peça não fissurou absolutamente nada. No estágio limite 2, ou no estágio 2, observe que essa inércia já tem uma fissuração. A gente não escoou o aço, o concreto, o que caracteriza o estágio 2 é que o concreto ainda responde linearmente, mas ele já tem fissuração. Então, nesse estágio 2, eu já não considero a seção completa o H, observe que eu preciso respeitar aqui a posição da linha neutra para entender isso. Eu tenho duas formas meramente matemáticas, a gente não precisa decorar, memorizar essas formas. A gente precisa entender que, poxa, durante para cada estágio, realmente eu vou ter inércia diferente, né? Eu tenho um carregamento diferente, eu tenho uma fissuração diferente, tem uma parte do concreção, a outra não está, então não dá para dizer que é a mesma inércia, elas são inércias diferentes. Eu preciso entender e aceitar isso. E aí, quando a gente vai fazer essa verificação, como é que faz? O que é que eu vou aplicar? Qual inércia eu vou usar? No estado limite de serviço, eu vou usar 1 ou 2? Eu vou determinar o elemento todo, a viga toda, a laje está toda no estádio 1, está toda no estádio 2? Não sei. Então, existe o chamado modelo de Branson. O modelo de Branson ele é muito interessante porque ele interpreta uma proporção entre essas inércias. O modelo de Branson coloca, olha, pega uma viga convencional, imagine uma viga biapoiada, olha, o momento fletor vai ser máximo aqui no meio. A gente está no estado de unidade de serviço, esse momento fletor vai ser bem menor do que o de ruptura, não estou falando estágio 3, não estou falando ruptura, estou falando 1 ou 2. Então, é de se aceitar que uma proporção central se fissure, uma proporção central esteja no estágio 2, mas tem parte do elemento que vai estar no estágio 1. Não vai se fissurar tanto. Aqui o momento é quase zero.
aqui o momento é menor do que o momento de fissuração. Então, qual desses eu devo considerar? O concreto é um material heterogêneo, não é aquela coisa bonitinha de você fazer uma peça de aço, lá por exemplo, que vai ter o mesmo módulo de elasticidade. Então, a gente precisa entender isso aqui. Então, o modelo de Brenston, ele dá uma avaliação. Olha, a gente sabe que existem os dois estágios. A gente sabe que uma parte está mais fissurada do que outra, a gente entende isso. A gente sabe que estão acontecendo situações distintas, então a gente precisa considerar isso. E a fórmula do modelo de Brenston, ele pega, olha, uma parcela referente ao momento de inércia do estágio 1, uma parcela referente ao momento de inércia do estágio 2. O momento de fissuração entra aqui, porque é uma proporção importante, é uma propriedade importante. E esse MA é justamente o momento fletor da seção crítica do vão. É o momento fletor que acontece nessa situação. E aí a gente vai estar meio que fazendo uma proporção geométrica mesmo, e dizendo, olha, uma parte é 2, uma parte é estágio 1. E aí uma média ponderada, assim, digamos, entre eles, vai nos dar a chamada inércia equivalente. A gente não precisa memorizar essas fórmulas, a gente precisa entender. Na avaliação do estado limite de serviço, eu preciso entender que uma parte da peça está no estágio 1, uma parte da peça está no estágio 2. Por quê? Porque os carregamentos são diferentes, as situações mecânicas são diferentes, isso é natural em qualquer contexto. Eu preciso determinar uma inércia. Eu não sei se eu uso a inércia do estágio 1 ou do estágio 2. Não fica claro, eu tenho as duas coisas. E o modelo de Brenston diz, olha, usa essa inércia. Essa inércia que você vai chamar de equivalente é uma proporção bacana e aceitável dos dois. A norma aceita esse modelo, a norma aceita essa concepção de inércia equivalente. Então, daqui para frente, todo o processo de determinação de flecha, todo o processo de avaliação de estado limite de serviço, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar interpretando a inércia como uma inércia equivalente, que é uma inércia proporcional entre os estágios 1 e estágio 2. E aí, primeiro elemento, flecha imediata. A flecha imediata é uma simplificação muito interessante da flecha elástica. Então, lembra lá de resistência dos materiais, quando a gente trabalha a situação da equação diferencial da linha elástica, que a gente encontra algumas fórmulas padrões. Por exemplo, para a viga biapoiada é QL a quarta sobre 384 aí, eu não lembro exatamente se é 384, mas é um fatorzinho específico. E para todas as vezes que você calcula a relação para carregamentos uniformemente distribuídos, a gente vai ter QL a quarta dividido pela inércia, dividido pelo momento de elasticidade, dividido por algum fator que depende da geometria. Então, a norma ela simplifica isso aqui, mas ela deixa informações importantes. Quais são as informações importantes? Inércia. Aqui a gente vai estar trabalhando com a inércia equivalente. Aquela conversa toda sobre o modelo de Brenston, a conversa toda sobre inércia do estágio 1 e do estágio 2 era para dizer, olha, estágio 1 e 2 vão estar juntos, usa o modelo de Brenston para achar a inércia equivalente. Então, ao calcular a flecha, utiliza inércia equivalente determinada pelo modelo de Brenston. O módulo de elasticidade que você vai usar é uma propriedade do concreto que é dada na norma por essa formazinha, módulo de elasticidade secante 0,85 vezes 5.600 raiz de FCK dado em megapascal. Além de carga e vão, esse coeficiente depende basicamente da condição elástica. Por exemplo, para a viga biapoiada é 5 sobre 384. E para cada consideração de vãos, de proporções de flecha elástica, a gente vai ter um coeficiente específico que isso vem lá de resistência dos materiais, vem lá da equação diferencial da linha elástica, isso é tabelado facilmente. Depois que a gente calcula a flecha imediata, a gente vai calcular a flecha diferida. A flecha diferida, ela é um processo de influência. Olha, ao longo do tempo, aquela flecha vai aumentando.
Porque é um processo normal do concreto passar pelo processo de fluência ao longo do tempo, o corpo submetido a uma tensão constante. Esse fenômeno é parcialmente reversível. Em algum momento, ao retirar a carga a deformação deixa de existir, mas uma parcela dessa deformação ela continua existindo. Então, como é que a gente calcula a fluência a flecha diferida de acordo com a norma? A norma coloca algumas variáveis importantes. As primeiras variáveis importantes são referentes ao tempo de aplicação da carga. Então, o que é que isso implica, o que é que isso impacta na execução do projeto, o que é que isso impacta na vida real de obras? Então, quanto mais tarde o carregamento for aplicado, quanto mais tarde você retirar o escoramento de um elemento de concreto, quanto mais tarde você executar as alvenarias e as cargas permanentes em cima daquele elemento, menor vai ser o efeito da fluência, porque ela, digamos que é um entendimento mais simplista, entender que quanto mais tempo se passou, maior se desenvolveu a resistência do concreto, a estabilidade de tensões e estabilidade dimensional, e o efeito das cargas permanentes vai ser menor. Então, a forma de reduzir flecha, por exemplo, é aumentar o tempo que a estrutura fica escorada. E esses elementos aqui, esse coeficiente, o que se depende da data de aplicação é a data final. Então, por exemplo, dado por essas expressões aqui constantes na norma. Uma outra variável importante é a taxa de armadura mecânica comprimida. O que é essa taxa mecânica de armadura comprimida? A gente vai ter a área de aço que ela é tracionada, isso é normal, isso é calculado, só que a gente precisa de uma armadura que na nossa concepção inicial, essa armadura ela vai ser construtiva, em algum outro ponto da viga, por exemplo, ela vai ter uma função de resistir à tração para um momento negativo, por exemplo, mas essa armadura, na prática, ela vai estar sendo comprimida, por menor ou maior que seja. Quanto maior essa armadura comprimida, mais ela vai ajudar, mais ela vai auxiliar a reduzir o processo das flechas. Então, colocar a armadura que vai receber compressão pode ajudar nesse processo de redução de flecha também. E a flecha final é o quê? A flecha final é você pegar a flecha inicial mais a flecha diferida, ou seja, pegando a flecha inicial, observe ela multiplicada por 1, somada com ela multiplicada pela flecha diferida. A flecha diferida seria multiplicada pelo coeficiente αf calculado no slide anterior. Observe que esse coeficiente αf ela não deve ser desprezado em hipótese alguma. É super importante porque esse αf, a deformação ao longo do tempo, na grande maioria das vezes ele é muito maior do que a própria deformação imediata. Então esse αf ele fica entre 2 e 3. Ou seja, você vai ter valores aqui muito altos. Então, em linhas gerais, você vai estar atingindo até 4 vezes maior. Às vezes 3 vezes maior, 4 vezes maior do que a deformação original. Então é muito importante a gente calcular esse αf e não esquecer. Uma avaliação preliminar, olha, eu vou começar o projeto, esse vão, essa inércia, a gente consegue fazer uma estimativa? Então você trabalha calculando a flecha elástica, multiplicando por 3 ou 4 aí para verificar essa flecha definida final. Outra avaliação importante aqui é o LSF e o ELSW. A gente vai falar sobre a formação de fissuras e a abertura de fissuras. Por que é que a gente precisa verificar isso? Porque a formação e a abertura de fissuras elas vão ser muito importantes no processo de durabilidade do elemento concreto. Por exemplo, você tem um elemento submetido ali a uma classe de agressividade ambiental de uma orla marina. Você está fazendo uma obra na orla. E observe que a agressividade do meio ambiente, a presença de cloretos vai tender com que a sua armadura entre num processo de corrosão muito rapidamente.
Ou seja, você precisa reduzir as fissuras. Olha, não vamos deixar que fissure tanto, porque senão a intrusão de cloreto vai ser muito rápida e o processo de oxidação da minha armadura vai ser muito rápida. Então, avaliar fissuração é muito importante por causa disso. Nesse processo, a gente vai utilizar a combinação frequente. A combinação frequente vai ter ponderadores específicos. Aqui a gente está trabalhando com 0,4 para cargas acidentais convencionais. E nessa verificação, como é que a gente calcula? É possível calcular o tamanho da fissura aberta. A fissura aberta, segundo a norma, era determinada pelo menor entre esses dois valores calculados, o W1 e W2. W1 ele depende do fio da bitola utilizada, da tensão resistente do concreto. Lembra que a gente usa o FCT INF, não o FCTM nem o SUP, e a tensão desenvolvida de fato no aço. O fator N eta I, ela depende do tipo de barra. Vamos fazer alguma análise inicial aqui só para a gente entender. Atualmente a gente utiliza barras nervuradas, então esse ETA 1 ele vai ser meio que padrão, só numa situação muito específica que você está usando outro tipo de barra. O fato de nós aplicarmos aqui o FI, que é a bitola do aço fracionado que você está usando, ele vai dizer o seguinte, olha, quanto menor a bitola, quanto menores as bitolas utilizadas na armadura de tração, menor vai ser o processo de fissuração. Então, por exemplo, você calcula uma armadura e você pode escolher entre 3 barras de 10 milímetros e 2 barras de 12,5, ponderadas aí as áreas, etc. Para o processo de fissuração, não estou falando de nada construtivo, executivo, ser mais rápido, ser menos rápido. Para o processo de fissuração, é melhor você usar a bitola menor. Então, quanto menor a bitola, respeitados a quantidade de área, a tração, a altura da linha neutra, etc., quanto menor a bitola de aço, menor vai ser a fissuração. Então, é importante priorizar bitolas menores. Por que é que a gente calcula o SI, a tensão no aço? A tensão no aço não é a tensão de escoamento. Lembre-se, tensão de escoamento, ela acontece no estágio 3, no estado limite de serviço último. A gente está no ELS, estado limite de serviço. No estado limite de serviço, a gente vai estar verificando aqui qual a tensão que acontece para um carregamento menor. Então, não necessariamente, quando você não tem tantas cargas aplicadas, não necessariamente você vai ter o aço em escoamento. Então, é importante determinar isso. Como se determina isso? Por um método geométrico aqui, geométrico e mecânico de maneira aproximada muito boa, pegando o momento que acontece na seção. Esse momento é diferente do momento de ruptura, é bem menor do que esse momento de ruptura. A gente aproxima isso dividindo pelo AS efetivo, 0,8 vezes a altura útil da seção. E o que é que limita essa abertura de fissuras? A abertura de fissuras ela é limitada por norma, dependendo da classe de agressividade ambiental. Então, para a classe de agressividade ambiental, as fissuras podem ter até 0,4 milímetros. Classe de agressividade ambiental 2 e 3, até 0,3 milímetros. Classe de agressividade ambiental 4, até 0,2 milímetros. Observe, isso tudo é muito pequeno. A gente precisa proteger a armadura. Caso a nossa abertura de fissura seja maior do que a fissura permitida por norma, a gente tem que trabalhar alguns contextos. A gente pode diminuir o diâmetro da barra, como eu falei antes. Então, olha, usar barras de diâmetro menor vai favorecer no processo de fissuração. Aumentar o número de barras, então a gente vai aumentar a área efetiva, porque a gente vai reduzir a tensão efetiva, ou vai aumentar a seção transversal da peça.
É isso, galera. A gente se encontra na próxima fazendo exercício sobre esse processo. Valeu!